tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de abril de 2018. Esse é o verbete de número 4.466. Ele tem 4 páginas, 39 logias e 15 máximos. O tema de hoje é Fidos Achats. A especialidade é a conviviologia. E o nosso verbetógrafo é o professor Valdo Vieira, que já é consciex hoje, que viveu aqui de 1932 a 2015. Ele foi o propositor das ciências projeciologia e conscienciologia. Ele foi o fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, do CAEC, da OIC e de tantas outras instituições conscienciocêntricas. Ele é, por sinal, também o propositor da enciclopédia. Nela, ele escreveu mais de 2.000 verbetes. Ele tem milhares de páginas publicadas, dezenas de livros, entre eles alguns tratados, e por aí vai. E antes de ele falecer, de dessomar, ele deixou alguns verbetes que foram até publicados, mas eles não foram defendidos pelo próprio professor Valdo. Então, a Enciclosapiens propôs que fizéssemos um debate sobre esses verbetes que ele deixou ainda em vida, e é por isso que a gente então está debatendo vários verbetes nesse mês. Então, esse tema de hoje é Fidos Achats, e a definologia diz: o Fidos Achats é o amigo fiel, o companheiro devotado ou a pessoa leal, inteiramente confiável por parte da consciência lúcida. Na pensenologia nós temos o holopensene pessoal da convivialidade, os harmonopensenes, a harmonopensenidade, os convívio-pensenes, a convívio-pensenidade, os ortopensenes, a ortopensenidade. Na fatologia nós temos o senso de segurança afetiva, a constância das afeições, o ato de estar sempre presente nos momentos decisivos, a heterocrítica sincera na hora justa, a disponibilidade para somar esforços, a renovação permanente do vínculo de confiança mútua, a amizade construída em bases sólidas. Na parafatologia nós temos o mérito evolutivo na conquista de para-amizades sadias, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal. Aí nós temos uma série de itens aqui no detalhismo e chegando na acabativa, nós chamamos a atenção para os seguintes itens da remissiologia: a aglutinação interconsciencial, a amizade interativa, a amizade raríssima, companhia eletiva e integridade consciencial. A amizade fiel, inteiramente confiável, seja de homem ou de mulher, é peça de enorme relevância na existência, autoevolução e consecução da proexis de toda a consciência intermissivista. Você cultiva amizade fiel? Qual o nível da qualidade dessa amizade? E aqui nós temos na nossa mega análise: interconfiança, segurança, afetividade, afeição, acolhimento, auxílio, amizade, heterocrítica, disponibilidade, predisposição, para-amizade, empatia, compreensão, megafraternidade, interdependência, evolução, auto-imperdoamento, heteroperdoamento, duplologia e conviviologia.
Para a gente começar o nosso debate, eu acho que valeria a pena a gente entender um pouco mais o termo do latim. Eu vou ler aqui a etimologia e eu vou passar daí então para o Eucárdio, que ele andou estudando um pouquinho essa história. Se vocês olharem lá na etimologia, tem o seguinte item, ó. O vocábulo do mesmo idioma latim, achates, é o nome dado por Públio Virgílio Marão ao personagem Achates, fiel companheiro de Enéas, tornando-se com o tempo sinônimo de amigo fiel, companheiro devotado. Então, Eucárdio, conta um pouco essa história para a gente entender mais a história, né? A origem dessa expressão. Obrigado, Mabel. Tão logo saiu essa listagem dos novos verbetes, este Filho dos Achates foi o que deu maior impacto. Eu já comecei a pesquisar, porque a gente só ouvira falar e não sabia realmente o que significava. Daí, já no próprio dicionário latino, já fala que Achates ou Acates era um amigo fiel, companheiro, citado, né, na Eneida de Virgílio, que foi dos poemas épicos clássicos do latim, assim como a Odisseia e a Ilíada foi de Homero. Então, ele, como é citado várias vezes, esse companheiro de viagem e de guerras, então ele se fixou como um termo latino, assim como alia jacta est, ave César moriturita salutum, ve victis, festina lente, palavras que latinas, cunharam, né? Que tiradas de um texto de um escritor latino antigo, se fixou como na língua portuguesa como significado de amigo fiel, né? Como diz o próprio a sinonimologia, amigo leal, companheiro devotado, né? Que o Achates foi o companheiro de Enéas na saída de Cartago até chegar na Itália. Aí eles passaram por inúmeras coisas, inclusive guerras, e então ele estava sempre junto com esse companheiro até chegar na Itália, né, que seria onde dizem que até o Enéas fundou a Lavinium, que seria uma cidade, seria Roma, embora exista outra história, né, sobre a fundação de Roma. E também esse poema inspirou, né, Camões para as Lusíadas e foi copiado por outros escritores como o Ezra Pound, americano, e James Joyce também, não sei se são ingleses ou americanos. E também vale salientar, né, que na antonimologia está punica fides, que então seria o contrário do amigo fiel, porque os cartagineses eram inimigos de Roma. Então, aqui fides o substantivo é fé púnica, fé dos cartagineses. Então, a fidelidade dos cartagineses, que então eles eram considerados desleais porque eram inimigos de Roma. Então, por isso que vale esse sentido de antônimo aqui na frase. Mais ou menos é isso aí, sabendo-se que o Virgílio viveu no último século antes da nossa era. Está aqui a data dele, né, de 70-19, antes da era cristã. Está aqui na etimologia. Então, pronto, a gente teve uma aula aí, da onde surgiu essa expressão, que é o fiel amigo. Hoje em dia, né, a gente tem como definição isso em função desse personagem, que era muito amigo de Enéas, que viajou e etc. e tal. A gente estava falando que, até um pouquinho antes da gente começar aqui a tertúlia, né, falamos de vários outros termos que estão relacionados a esse verbete, que a gente até pode ver na remissiologia, e tem outros termos que depois a gente pode estar trazendo ao longo do debate, que não está ainda na remissiologia, porque isso aqui foi escrito já faz alguns anos, e depois surgiram outros conceitos que a gente pode vir a pensar junto com esse conceito de amigo fiel. Quer falar? Não, eu lembrei aqui que
com relação ao tema, ele é neutro, né? Porque o amigo fiel pode ser tanto para o bem como para o mal. Os amigos são para a guerra, porque isso aí no caso foi mais para a guerra, né? E para as conquistas. Eu acho Então, bem lembrado isso, sabe? Porque dentro a gente da pensa que a máfia, lealdade é só boa, né? No porque bom dentro sentido. da máfia existem amigos fiéis. Ou não? Ou será que eu estou errada? Fidelidade? A fidelidade, ela é aos preceitos que a pessoa entende que escolheu. Quando a pessoa escolhe, no nosso ponto de vista, é completamente fora de propósito, mas, de qualquer maneira, a lealdade é aquele grupo. Então, Mas é bem legal isso que você está trazendo. É a eu não- lealdade ao grupo, É aquele grupo, ao aquele amigo, preceito. aos princípios que podem ser baratrosféricos. Isso. Aí, então, é uma lealdade burra. do nosso Se é ponto que de eu vista, posso- do se é nosso que eu ponto posso de dizer, vista, sim, não é? sim. Porque não é nem do nosso ponto de vista, vamos dizer assim, Fábio, do ponto de vista evolutivo, lealdade também é um tema neutro, né? Sim. Tô certa, gente? Isso aqui é um debate, né? Todo mundo concorda, discorda? Porque, às vezes, a maxidissidência gera a quebra daquilo que se acredita ser lealdade perante um amigo. Quando eu digo acredita, porque nesses ambientes mais baratrosféricos existe o código do grupo, né, da máfia. E esse código tem muito a ver com lealdade, né? Perfeito. E às vezes, se você faz a maxidissidência a esse grupo, você meio que quebra, ou você trai na cabeça deles, não é? O código de fidelidade que existia no grupo. Então, aí eles justificam e entendem que, por existir uma pessoa infiel, aquele código, então ela pode ser tratada de uma forma completamente, né, diferente do grupo. E aí eles vão atrás, enfim, não deixam a pessoa sair, né? Esse aqui é o propósito. Mas o conceito de fieldade em si realmente por isso que ele pode ser burro mesmo. É aquela relação que a pessoa não abre mão. Aquilo para ela é um valor. O conceito de lealdade vai junto com o valor, com o princípio de valor. Isso. Tanto é que aqui, se a gente for olhar a remissiologia, o último item é valor existencial. É o verbete valor, que é da paraxiologia, perfeito, que são os estudos dos valores. Então, é isso aí. Agora, é interessante se pensar nisso, né? Essa coisa da fidelidade, porque dentro, às vezes, de uma seita tem fidelidade. Sim, tem. Por exemplo, naquele carisma de grupo, tem fidelidade perante o guru, né? Só que, lógico, são níveis e níveis, né? Ou maneiras de se interpretar. A fidelidade que a gente está trazendo, que o professor Valdo, na verdade, traz, é do ponto de vista homeostático. Será que a gente poderia pensar em fidelidade conceitual também, aos conceitos? Será que a gente poderia pensar nesse viés, além da relação humana? Porque quando ser fiel é estabelecer certos valores, certos conceitos, até uma certa forma de atuar, de agir, né? Então, será que a gente poderia pensar em fidelidade conceitual? Eu aplico os conceitos, eu coloco em prática, eu dou valor, eu sou fiel a esses conceitos também. Fica aí para a gente refletir. Refletir. Quer falar? Sim, eu estava vendo aqui no dicionário, né, respeito aos princípios e regras que norteiam a honra. E essa coisa do honra me fez lembrar a questão árabe, muçulmana, que aqueles homens falam da questão da honra, né? Que se a irmã sai ou vai trabalhar, ele está sendo ofendido a sua honra. Isso. Então tem muito a ver com os princípios pessoais, né? Exato. Quer falar? Não, eu estava pensando exatamente nessa questão da honra, e me lembrei também de pessoas que falam, por exemplo, essa questão da amizade, né? Se os nossos valores é que unem as pessoas, então eu estava me lembrando, por exemplo, em Portugal é muito comum as pessoas serem amigas de infância, de ter aquela amizade, e aquilo vai
durante a vida inteira. E isso é visto como uma coisa bastante positiva, não digo que não é, mas o que me fez pensar é, será que os valores não mudam ao longo de toda a vida que você vai levando aquela pessoa? Entende? Então, até que ponto que esse conservantismo acaba levando também a uma estagnação em termos conscienciais mesmo, né? A pessoa consegue manter, vai mantendo uma interprisão, porque isso é mais importante até que a mudança dos próprios valores pessoais. Entende? Entendi. Quer falar mais uma coisa? Eu pensei também dentro disso que você está falando, Paula, aqui na principiologia, o princípio da afinidade interconsciencial e o princípio da atração entre os afins, porque às vezes a gente está dentro de um grupo e daqui a pouco você não pensa mais daquele jeito, né? Essa questão que você está falando aí dos valores, você evolui, você quer novos patamares, você vai buscar outras coisas, e aí pode haver até a maxi-dissidência, né, que a Mabel falou. Então, é uma questão assim, né, a evolução é movimento, ela não é estanque, assim, então, da gente pensar de você nascer, crescer, viver a vida inteira e for dessomar e estar sempre ali no mesmo nível, com as mesmas amizades, com as mesmas coisas, que nem se falou, pode ser que seja extremamente positivo, mas, assim, é um pouco estranho, né, me soa estranho. É estranho. Agora eu estou lembrando, pensando aqui. Primeiro que chegou para mim uma consciência. Chegou no tertuliano. Gente, eu não vejo esse homem há muito tempo. Você tá por aqui? Está nessa dimensão? Ó? Você é consciente, né? Eu não estou vendo, não é aparição, não, né? Aqui para... não é paralencologia, não, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Gente, então, essa fidelidade, eu estava pensando, o que seria fidelidade dentro do nosso paradigma, né? Seria tudo isso que a gente fala, mas, vamos dizer assim, de um ponto de vista prático, é a gente se esforçar pela evolução do nosso amor. A fidelidade é você querer que o outro evolua e ajudar nessa evolução da maneira que se sabe. Mesmo quando nem sempre há a intercompreensão, porque às vezes, como você está falando, na hora que você quer ajudar o outro, e às vezes vem aquilo que o professor Valdo coloca aqui, a heterocrítica sincera, sai torto, não sai melhor, o outro também não aceita muito, você também não, enfim. Mas esse interesse em ajudar na evolução do outro, quem sabe seja realmente esse fiel que a Fabiana estava trazendo aqui, que é neutro, né? Mas eu estou tentando traduzir, né, Fabiana, para a nossa realidade. Ele trouxe aqui na estrangeirismologia, Mabel, na terceira linha, ele trouxe a awareness afetiva. Quer dizer, é a lucidez afetiva. Então, eu acho muito interessante a gente pensar sobre isso, porque de um ponto, que nem a Adriana trouxe, a amizade e a afetividade de longa data, de longo tempo. O quanto a gente precisa estar consciente de quando é o momento de, às vezes, deixar aquela amizade. Ou, às vezes, dar um tempo para aquele grupo, às vezes, sair para um outro grupo e depois voltar. Essa lucidez, que é isso que ele traz aqui, a lucidez afetiva, não é nada muito fácil de ser pensado e ser entendido, porque você tem vínculo, né? A gente cria vínculo com os grupos e com as pessoas. Você pensa aí, dentro da MAF que a gente trouxe aqui no início, um vínculo de anos e anos e anos. De vidas. De vidas, né? Se a gente for expandir aí o paradigma de vidas. Então, como é difícil fazer essa virada de grupo, né? De você definir, não, agora eu já não funciono mais por aqui, vamos por ali. Então, e todo esse traquejo, né? Como a gente precisa estar lúcido para isso. Né? É uma coisa que eu estava lembrando também, né, disso que a Fabiana estava falando, da questão da afetividade, porque aí tem duas coisas. Essa questão da lealdade, eu acho que é lealdade aos nossos princípios. Que é isso, para mim, isso se chama cosmoética, né? Não, a sua, né? Cada um com a sua cosmoética. Isso são os princípios seu de princípio cosmoética. pode ser melhor que o meu, né? Mas é a minha cosmoética e a sua. E aí, né, o que você falou assim, que o outro também evolua, que o outro também vá de acordo com os seus próprios princípios, com os princípios dele, com a cosmoética dele, né? E, além disso, tem essa questão afetiva. Ok, eu posso ser cosmoética, mas não está muito me importando com o resto das pessoas.
E aí tem aquela coisa do afeto, o que me faz querer ajudar outra pessoa? Então, aí eu acho que entra a questão da amizade, né? É a gente se importar com o outro. Isso. Senão a gente entra aí no rolo compressor, vamos aqui, eu resolvi o meu problema da minha evolução, e o outro que resolve o problema dele, né? Então, eu acho que é isso que faz a gente querer ajudar o outro, né? Eu acho que essa que é a amizade, né? A gente se importar com o outro. Se importar com o outro. Né? Quer falar, Fabiana? Essa lealdade aos princípios é perfeito, Paula, muito bem colocado. É exatamente o que faz a diferença. Você vê que, voltando para o grupo, né, a máfia tem lealdade aos próprios princípios, apesar de a gente, né, considerar e entender que é uma lealdade completamente descabida, mas para eles aquilo é um valor, existem princípios por detrás. Quer dizer, até uma pergunta, né, dentro... Vou usar uma palavra um pouco forte, que talvez até é descabida, mas fica para a gente refletir. Dentro da lógica do grupo da máfia, existe um nível de cosmoética, porque eles são leais aos princípios dele. É uma cosmoética burra, não sei se a gente pode chamar disso. Eu acho que não é, a gente não poderia chamar de cosmoética isso, né? Vamos chamar de uma outra. Vamos dizer que é o código baratrosférico, que eu prefiro. Mas há uma lealdade ao código baratrosférico, deles, que não é a cosmoética. Sim. A cosmoética já pressupõe isso, que a gente... Mas eu estou entendendo. O que você está querendo dizer é a lealdade a algum código. Existe, por exemplo, até eu acho que é um dicionário, que está lá no Oroci, chama Código de Cela, que é o código, não só o código da semiótica, dos signos que cada presidiário usa, né? Então, eles têm umas tatuagens específicas para fazer parte de um grupo, mas que aquilo faz parte de um código maior baratrosférico. Tem o código do samurai. Isso, então é isso. Há os códigos, as leis que norteiam, ou a moral, vamos dizer melhor até, que norteia aquele grupo, ou a amoralidade, porque às vezes é a amoralidade que norteia o grupo, mas é a fidelidade, às vezes, a essa amoralidade, que não tem nada a ver com o que o professor Valdo está trazendo aqui nesse verbete, porque ele está trazendo, embora seja neutro, ele está trazendo um lado mais positivo dessa realidade, né? Agora, eu estou procurando aqui, mas eu não estou achando, daqui a pouco eu acho, é que o que é interessante nisso é que o professor Valdo até comentava dos amizades, né? Amizade raríssima, amizade eletiva, amizade por aí vai. E ele dizia assim, o ser humano, ele escolhe, ele deve escolher os seus amigos, ou com quem ele quer ser amigo. Então, veja, aí volta esse awareness que a Fabiana está falando, que é o discernimento de com quem você vai se aprofundar em termos de amizade. E isso não tem a ver a coisa do coração. Não é bem isso. É aqui, né? Parece que é mais da inteligência. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou querendo falar. Fala, Adriano. Será que tem a ver com intencionalidade? Intencionalidade, inteligência evolutiva, ortopensenidade. Eu acho que entra tudo isso. E a parte do cardiochakra, o cardiochakra fica pequeno nessa hora. Não é o cardiochakra que manda, é aqui. Embora exista o cardiochakra, né, gente? Ninguém está eliminando o cardiochakra, não. Você está falando dessa amizade aqui? Não, eu estou falando da escolha das amizades de uma maneira lúcida. Você colocou a palavra lúcida, tudo bem. Eu estou falando só da escolha das amizades. E aí, porque quando eu vejo esse verbete aqui, aí eu vejo vários amigos, né? Você pega amigo da adolescência, há uma tendência a ter um certo porão no meio, né? Aí por isso que eu estou falando da intencionalidade. Mas eu tenho amigos da adolescência até hoje, né? E que tem a intencionalidade. Continuam amigos, né? Mas assim, mas eu já não compartilho, já não tem rapó, mas eu continuo tendo aquele afeto e etc e tal, mas não pelos mesmos valores, etc e tal, né? Então mudou alguma coisa aí, né? É o que eu estou falando. Então, ou seja, depois de um certo tempo, quando você vai adquirindo lucidez, acho que a gente vai elegendo com mais propriedade
com quem que a gente quer, de fato, aprofundar uma amizade. Veja se apareceu. Vamos trocar aqui com ele? Que eu estava pensando exatamente disso. Por exemplo, a gente tem aqueles amigos de infância, não é? Eu estava lembrando de algumas pessoas que eu conheço, e aí começou a me vir uma questão. Essas pessoas que a gente já não tem mais os mesmos valores, que a gente acaba passando, eu não sei se passaria de uma relação mais de igual para igual, até interprisão, ou de amizades ociosas, para haver uma situação talvez de maior assistência. Será que o que eu pensei essa amizade que aqui está falando, né, dessa amizade fiel, companheiro devotado, isso é sempre uma condição de dois, poderia-se dizer, assistentes? A condição de um assistido para um assistente seria também amizade? Eu acho que sim. Tá Eu acho. Até porque depende do momento evolutivo daquela vida, do contexto. Hoje você é assistente, amanhã você é assistido. Lógico que há sempre essa troca, né? Mas seria uma condição de duas pessoas mais ou menos dentro desse mesmo patamar? Ou poderia não ser? Ser sempre o assistido e o assistente, pode haver essa amizade fiel. Que tem a ver com isso que o Adriano estava falando também. O que vocês acham? Eu tenho a minha opinião aqui, eu quero escutar, para não dar opinião. Vocês acham que essa amizade fiel pode ser preponderantemente entre colegas de mesmo nível evolutivo, que essa é a sua pergunta, ou se pode haver uma certa discrepância evolutiva? De assistido para assistente, isso, né? Hã? Sim, o binômio admiração. Para mim, vem a questão da admiração e discordância. Eu estou pensando bem no meu caso pessoal. Então, por exemplo, eu tenho amigo de adolescência que perdeu, vamos dizer assim, como você falou, o rapport por determinadas questões, determinados valores. Mas eu vejo também que, a partir do momento que um dos dois, vamos dizer, recicla, né, a gente pode estar servindo de autoexemplo, né, a gente, um ou outro, pode estar servindo de autoexemplo, para ajudar o outro a mudar de patamar. Porque se tem também esse grau de amizade, eu imagino também que não seja de uma vida só. Exato. Né? Então, assim, olha... É paragenético. Isso. Eu mudei, ou então você mudou, olha, será que você não quer vir junto, né? Será que eu não... o exemplo dele é bom, acho que eu vou junto com ele, né? Então, eu acho que existe, sim, essa amizade com níveis evolutivos diferentes, vou chamar assim, né? Olha, eu também... Quer falar? Exatamente isso. As escolhas... Tem N padrões de amizade, né, Paula? Mas as escolhas não necessariamente precisam ser as mesmas entre os amigos. Vão acontecer momentos onde os amigos vão estar próximos com escolhas bem diferentes. E aí você vai respeitar a escolha da pessoa que é sua grande amiga e tranquilo, né? Não vejo problema exatamente pelo binômio admiração-discordância. Agora, além disso, eu queria trazer um item a mais. Posso só falar minha opinião, você traz um item a mais? Sim. Eu acho que a lealdade entre pessoas independe do nível evolutivo. Também acho. Claro que se eu sou menos evoluída, provavelmente eu vou pisar mais na bola do que o mais evoluído. Mas aí o mais evoluído vai olhar e falar, coitada dessa criatura, né? Vamos perdoar, vamos ajudá-la que ela está precisando. Mas a lealdade em si... eu acho que independe. Agora, a intimidade do trabalho, se a gente vai para amizade raríssima, vai depender de um certo padrão de afinidade, às vezes até mental somática, de interesses e tal. Mas a lealdade eu acho que independe. Sabe que vocês falando, depois me veio um outro aspecto também a pensar, porque uma coisa é manter a amizade, outra coisa é manter aquele mesmo padrão que as duas pessoas têm. Porque existe uma dinâmica numa amizade, né? Então, imagine que essa pessoa reciclou, começou a ter outros valores mais evolutivos. Mas é preciso que dentro daquele contexto, daquela amizade, que ela não regrida quando está naquele contexto. Né? Aí é que eu acho que seria a tal da interprisão. Não, eu estou num outro contexto evolutivo, eu continuo tendo amizade com aquela pessoa, mas eu não regrido quando eu estou com aquela pessoa. Isso. Eu não volto a ser quando eu era pequena. Né? E acho que a parte mais evoluída, exatamente, mais evoluída desse aqui, não significa que a pessoa tem que conviver com a outra todo dia. Mas significa que você tem que saber
dela eu posso confiar, nela eu posso contar sempre. E vice-versa. Mesmo que existir uma distância, Física. às vezes proxêmica, entre as pessoas. Então, eu acho que essa fidelidade, ela ultrapassa essa coisa do TD. É mais do que isso. É aquela pessoa assim, ó, na hora do desespero... Eu sei com quem eu vou procurar, né? Quem você vai procurar? Com quem eu posso E contar? quem você sabe intimamente, não, essa pessoa, ela vai fazer alguma coisa para me ajudar, ela vai me dar a mão de alguma maneira, ou ela vai indicar alguém que eu possa ajudar. Nela eu confio nesse sentido, né? Eu acho isso sério. Fala. Isso tem a ver com valor, né? Você dá valor. Eu acho que a base da amizade fiel, seja ela raríssima ou seja ela realmente isso que o professor Valdo traz, é você dar valor, você cultivar, como você cultiva uma planta, né? Isso. Você cultiva constantemente, aquela amizade vai se tornando cada vez mais positiva, e aí aparece a fidelidade, a fidelidade e a fieldade. E aí o que eu queria trazer, o que a Paula trouxe foi a questão do exemplo da família, né? A família é um caso desse. Quando você volta para o grupo familiar, não quer dizer que você tenha uma mesma postura ou o mesmo comportamento que você tinha há um tempo atrás, 10, 15 anos atrás, que foi quando a família conviveu mais com você, né? Às vezes há uma tendência, né? Então, ter esse conhecimento, esse awareness é importante. Mas o que eu queria trazer aqui é a questão do afeto. Me chama a atenção pessoas que começam a conhecer os conceitos da conscienciologia e que já chegam mais predispostas numa linha de troca afetiva positiva. Isso me chama a atenção. Se a Rosa estivesse aqui, acho que ela não está, não chegou, mas se ela vier, ela iria falar a seguinte frase: o afeto tem a ver com o mental soma. E realmente é. Eu também né? acho. O mental Tem soma... total. É isso que a gente tem que tirar, não é essa amizade Isso. só do cardio com cardio. Isso. Embora exista o cardio. É além disso. Perfeito. Nós estamos um passo, porque o afeto, ela pode ser expresso em muitas outras maneiras, e não nessas maneiras que a sociedade meio que impõe, né? O que não quer dizer que não tenha abraço, Claro troca, que né? sim, Mas claro que vai sim. tudo junto, é um conjunto, né? Não, mas às vezes é uma necessidade, né? Eu preciso, então você não sente minha falta, você não sente saudade de mim, né? E aí eu acho que já é outra coisa. Né? Nós estamos falando de uma coisa que ultrapassa esses liames, né? Que isso, essa necessidade cardiochacral, da energia da pessoa, isso é outra coisa. E aí, nesse caso, eu acho que cabe bem a gente pensar na expectativa também que a gente coloca nessa amizade. Então, me chama a atenção, acho que vai bem nessa linha, né, Mabel? Que às vezes você pensa assim, o dia que eu precisar de alguém, essa pessoa vai estar lá por mim. Mas, assim, a gente não tem o controle sobre o comportamento do outro. Claro e, às vezes, que ele não não vai responder da maneira que a gente até esperava. E isso... Aí que vem a questão, isso ameaça essa fidelidade ou não? Então, também tem o limite do outro. Eu acho que é legal que aí entra nessa questão do quanto a amizade ela é cardio e emocional, que aí eu acho mais difícil lidar com o processo de frustração numa espera dessa, ou quanto você também entende que o outro tem limite, e que às vezes você buscando ajuda como assistido, às vezes você pode virar assistente. Agora, então, você me fez lembrar o quanto as nossas paranoias atrapalham, né? Mais ou menos isso, né? Eu só queria chamar a atenção para o processo, a palavra que me vem é decantação, né? Porque existiu em algum momento da sua jornada, você se tornou amigo de alguém ou foi construindo uma amizade com alguém, talvez em cima de valores que não fossem os melhores, mas assim, se desenvolveu uma relação de confiança e de amizade e tal, mas que ainda tinha uma caminhada, ainda eventualmente já ainda em cima de valores que não eram os melhores. E aí um andou um pouco mais do que o outro, aí tem essa questão da lealdade, que eu concordo, mas eu só queria trazer o processo da decantação, dessa construção gradativa. A gente acha que não tem um estalo de dedo, né? Então, como você falou, a gente anda um pouquinho, aí de repente o outro acha que é uma boa e vem junto, ou demora um pouco mais, daqui a pouco o outro andou mais. A gente pensar nessa construção, né? Porque senão fica tudo muito... ligado e desligado. E não é por aí. E não é. Eu estava lembrando, vocês estavam, já vou te passar, tá? Eu estava lembrando de um amigo de infância que eu conheço, sei lá, eu nem sei dizer para você quantos. Um deles eu tinha 5 anos, o outro um pouco depois. E aí os 3 viraram amigos, né? E eles são assim, um pezão na Soci, não digo do lado mais ébrio da Soci.
Então, eles estão na deles, festa, oba-oba, né? Tá? Eles vêm aqui em casa de vez em quando, um deles veio há pouco tempo e tal. Mas, veja, com todo o nosso distanciamento hoje de valores, eu tenho certeza que se eu precisar de uma ajuda dos dois, seja qual for, do jeito deles, eles vão parar para me ajudar. E o inverso também é verdadeiro. Então, isso que eu acho que é uma coisa interessante de a gente pensar. É um indicador, não sei se é só esse indicador, mas é um deles, porque, veja, não há afinidade no dia a dia mais, no sentido assim, das coisas que a gente gosta, dos interesses pessoais, mas existe algo que venha antes, que eu não sei se é paragenético, porque afinal de contas a gente praticamente nasceu junto. Existe algo a mais que se eles precisarem eu vou pegar um avião e vou lá. E eles, tanto é que uma vez um deles sonhou que eu estava ruim, não sei porquê, ele teve um sonho, ele me ligou. Você está precisando de ajuda? Eu falei, não. E você? Ele falou, estou com problema na coluna. Eu falei, acho que quem está mais precisando, eu vou ter que fazer uma cirurgia. Mas, enfim, então tem isso, entendeu? Mas a distância está aí. E a distância proxêmica, real, e é uma distância de interesses, mas a amizade, o que vem antes, que eu não sei de onde vem, ela está lá. Oi. E pensando nisso, que era a minha dúvida, vocês acham que é possível eu ser, por exemplo, amiga fiel de alguém e essa pessoa não ter essa propriedade, ela não se sente assim comigo, entendeu? Eu acho que é possível, eu né? acho que geralmente se ela tem muita autoridade moral sobre você. Então, assim, eu me senti, eu sei que eu vou estar lá se precisar. Mas ela vai ser fiel a você, né? Embora ela não seja, não tenha, vamos dizer assim, não seja você a primeira opção, vamos dizer. Sim. Mas ela vai ser fiel, senão você não vai ser fiel a ela, né? Tipo assim, você vai ser, mas não vai ser aquele elo mais forte. Profundo. Eu estou pensando no seguinte, que eu sei que o que a pessoa precisar, eu vou estar lá. Porque, assim, é importante para mim, também não sei porquê. É alguma coisa que a gente tem que... Exatamente, a vida já separou, a gente sabe que não tem mais os mesmos interesses, não vê mais a pessoa, vê uma vez aqui, outra acolá, mas se precisar, estou presente. Agora, eu não sei, eu não tenho essa certeza se essa pessoa faria isso por mim. Entendi. Até porque se sente magoada, porque queria estar lá junto, só que os interesses não são mais os mesmos, não dá para estar, né? Assim, é outra vida, né? Mas o amparador deve ser assim também, né? Com a gente, né? Não é? Vai observando e se Eu ia falar exatamente isso daí, Mabel. E o amparador, como é que ele lida com a gente? Talvez seja essa relação, né? Ele é o amigo fiel, mas a gente é amigo fiel. Exatamente. Acho que ele faz assim, Gente, posso passar aqui para uma pergunta? Olha lá. Acabamos de falar nesse, então vou falar outra. Pensenologia, página 5.191, primeira linha. Pode explorar quanto ao holopensene da interconfiança e fazer um cotejo com a fatologia, na última linha, a amizade construída em bases sólidas. Então, ele quer falar, ela quer que faça um cotejo, né, do holopensene da interconfiança e da amizade construída em bases sólidas. Eu faria o cotejo a partir da linha do que o Adriano trouxe, do processo da decantação, né? Que a amizade, ela é desenvolvida bases sólidas, as bases sólidas se desenvolvem à medida que existe a troca. Claro que a gente a convivência sabe, mínima, a convivência, né? A troca, e aí vão se estabelecendo as bases a partir do processo de decantação, do dia a dia, da troca, e aí a coisa vai se estruturando de uma forma mais assentada, né? Quer falar? Lembrando novamente, voltando àquilo que a gente tinha falado, quer dizer, que seria, que base é essa, né? Seria a coerência a esses princípios que nos unem, né? Que é esses valores. Então, eu acho que isso deve ser a amizade de consciências mais evoluídas, quanto mais cosmoético.
a pessoa é, mais existe essa solidez dessa amizade, não é? Porque você sabe que aquela pessoa não vai pisar na bola. Porque a gente às vezes pisa na bola porque a gente pisa na cosmoética, né? Exato. Se a gente pisa na cosmoética, depois aquilo pode afetar outra pessoa. Pode. Mas quanto mais cosmoético a gente é, mais a gente consegue consolidar essa amizade, né? E quanto mais memória a gente tiver, melhor. Como assim? Pelo seguinte, a holomemória, no caso, né, de você saber quem foi aquela pessoa para você numa outra vida. Às vezes foi a pessoa que mais te ajudou. Às vezes foi a pessoa que na hora do desespero foi a que te deu a mão. E aí você reencontra essa pessoa nessa vida, a gente não sabe o porquê. Mas aquilo supita, como o Adriano está fazendo assim, né? Aquilo vem, ele instiga a sua holomemória de alguma maneira, e você, como ela está dizendo, a gente quer retribuir, né, de alguma maneira, ainda que nessa vida pode ser que a pessoa dá uma pisada na bola, mas você tem um passado não rememorado muitas vezes, mas sentido. Por isso que o ideal é rememorado, óbvio, né, se a gente for falar de ideal. Na crescendologia tem, até eu anotei aqui, o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com isso, porque é algo que a gente sente muitas vezes, mas a gente não sabe de onde vem. Eu lembro dos primeiros verbetes que a gente teve, a gente estava discutindo, falou-se da questão da paciência. E aí falou-se como é que o professor Valdo tem tanta paciência, né? Tinha tanta paciência com a gente, e me veio essa ideia, porque ele tem essa cosmovisão. Isso. Ele sabe o que a gente, qual que é o nosso papel na vida dele, e mais do que ele na vida da gente, né? E por isso ele tem essa paciência, que ele sabe que o investimento naquela pessoa vai ter muito fruto, ou pode ter muito fruto, né? É isso. Essa coisa da holomemória é uma coisa muito séria na conviviologia. Quer falar, Adriano? Tá com... Primeiro, eu queria dizer que eu não sei se o professor Valdo tinha paciência, acho que ele tinha compreensão, a impressão minha. E essa compreensão, lógico, né, ele não se alterava, porque ele compreendia, aí não precisava nem ter paciência. Você pensa um pouco por aí. E eu queria trazer uma outra questão, que é ser leal versus pedir lealdade, aqui nesse contexto. Né, que assim, quando você falou assim que de repente eu encontro uma pessoa que me ajudou muito, foi muito leal a minha outra vida e de repente eu quero retribuir, eu não sei se a pessoa, pelo menos no meu nível evolutivo, não sei se seria bem assim, eu quero retribuir, eu acho que eu quero sentir aquela lealdade de novo, eu quero resgatar, eu não sei se é bem uma retribuição. Mas entendeu? Você não é inclinado nesse momento, Adriano, a ter mais lealdade sem uma causa por aquela pessoa e menos por outra? Eu acho que não sei se você... no meu caso, eu acho que num segundo momento. No segundo momento. No primeiro momento, eu acho que eu quero sentir essa lealdade de novo. Eu quero sentir que, até por uma questão daquela necessidade básica que a gente tem de pertencimento, Entendi. eu acho que no primeiro momento eu quero sentir aquela pessoa próxima de mim de novo. Aí depois eu passo a oferecer também essa lealdade como forma de ir decantando e fazendo essa amizade crescer, né? Não sei. O que vocês pensam? Tudo bem? Alguém quer comentar isso, gente? Acho que cada um aqui vai ter uma maneira de funcionar, né? Fala. Só um detalhe aqui, ampliando isso que o Adriano trouxe, na interaciologia, ele traz exemplos do que a gente estava comentando da relação familiar, né? Ele traz aqui a interação pais-filhos, interação mestres-alunos, a interação entre os parceiros da dupla evolutiva, né? Os integrantes do grupo evolutivo. Acho que ele vai dando exemplos nesse crescendo de amizade, né? Interação até chegar na interação dos elementos da humanidade para a humanidade, e depois na admiração discordância, que eu vejo que é a interação convergência-divergência, né? E aí, logicamente, no assédio, a questão do autodesassédio e heterodesassédio. Agora, esse binômio admiração-discordância é básico nessa história, porque se algum dos colegas, dos amigos aí, discorda e o outro não aceita a discordância, vai achar que foi desleal. Não é? Aí pronto, aí o código foi quebrado. Não, essa questão aí da admiração discordância é muito importante refletir, debater, por causa de tem muitas questões que a gente
tenta colocar que não está de acordo com a ideia e, normalmente, em várias situações, a pessoa leva para o pessoal, né? A pessoa tende a levar para o pessoal achando que a gente está querendo desfazer a pessoa, ou a gente está brigando com ela, ou desfazendo, está em atrito com ela. E, na verdade, a gente tem até uma admiração, mas aquela questão, né, que ela está colocando, aquela conclusão que ela chegou, não é aquilo que eu penso, naquilo que eu consegui concluir na minha pesquisa pessoal, né? Isso aí tem. Para a gente poder saber distinguir bem essa questão do problema e da pessoa. E né? da Saber pessoa, porque aí entram, como ela estava falando, as nossas paranoias. As nossas carências, os nossos trafares, as nossas dificuldades, e aí mistura tudo com a dificuldade do outro. Aí dá problema. Aí dá problema. Gente, olha lá, efeitologia, página 5192, penúltima linha. Podem comentar os efeitos interpresidiários do endosso afetivo irrefletido? Os efeitos interpresidiários do endosso afetivo irrefletido. Quem gostaria de falar? Fala, Adriane. Esse eu acho que é mole, né? É o endossar, por exemplo, o megatrafar do outro, né? Ah, vamos sair para beber e encher a cara? Ah, vamos sim. Aí sabe-se lá onde é que vai dar, né? Então esse eu acho que é o que a gente mais pratica, né? Ou pelo menos um determinado nível, não vou botar todo mundo no mesmo barco, né? Mas eu acho que isso é bem comum de ver, né? É isso. Reforçar um amigo reforçando a imaturidade do outro. E né? às vezes aquilo vem pelo cardio. Pelo cardio ou pelo umbilico, né? Ou pelo umbilico. Ou pelo sexo. Vai 3, nós temos, vai baixando. Nós temos. Foi ótimo, Adriana. Aquilo ali vai numa escala descendente e aí. Popularmente falando, ladeira abaixo, né? Ladeira. E aí realmente, aí você faz o endosso. Quer falar, Rosa? Não, é só para lembrar que aqui, por exemplo, quando você vai dar um feedback, né, assim, negativo, crítico, heterocrítico, para uma pessoa que não é muito sua amiga, é mais fácil do que uma pessoa que é muito amiga, assim, que você fica aí com... Dedos e paradedos. Fica dedos e paradedos. Então, isso, para mim, é o mais difícil, eu acho. Não, mas olha, eu acho que você tem toda a razão. Fazer heterocrítica para quem você não conhece, acho que a gente tira de letra. Agora, fazer heterocrítica para quem a gente tem alguma relação que já envolve outras afeições, outras realidades, ela realmente é mais difícil. Eu concordo com você. Principalmente quando a gente tem aqui, como é que chama? Mas o verdadeiro amigo... o verdadeiro amigo fala. Fala. Olha. E pode criar um problemão. Mas o verdadeiro amigo fala. Por quê, gente? Porque é mais fácil não falar. É paradoxal. É extremamente paradoxal isso. Porque é muito mais fácil não falar. No sentido que você não entra no problema. Mas você também é omisso, né? Agora, isso tudo, gente, é complexíssimo. Quer falar mais uma coisa, Rosa, nisso? É complexíssimo. Eu queria falar, o meu paradoxal foi no seguinte sentido. Por outro lado, se você tem uma relação com aquela pessoa, já de vidas e etc e tal, talvez a relação aguente você ser mais objetivo e mais direto nas colocações. Mas tem relação que não aguenta. Pois é, aí vai num grau assim de vamos dizer assim, de lealdade que tem. Eu queria também trazer outra questão, você vai falar disso? Eu passo pra... Então fala disso, depois eu falo de outro. Ontem eu falei disso também, que a gente estava falando sobre a interdependência, né? E, assim, tem umas técnicas muito bacanas que eu estou até organizando, já preparando um verbete falando sobre isso, para trazer dessa fórmula da comunicação, exatamente quando é uma pessoa que é muito próxima, que é tão difícil, né? Comunicar as coisas, fazer uma heterocrítica, né? E a análise transacional ajuda muito com isso, como você organizar a comunicação. E uma das coisas que eu aprendi recentemente é que essa história da gente fazer a comunicação buscando conectar com a pessoa. Porque, normalmente, quando a gente vai fazer eu vou fazer uma heterocrítica, vem aquela sensação de afastar a pessoa, porque ela está fazendo uma coisa errada. Né? Vem aqui essa sensação. E é buscar dentro de mim
como fazer para conectar, apesar daquilo ali não estar legal, eu não quero afastar mais a pessoa, eu quero me conectar com ela. E assim, é toda uma forma de desenvolver uma linguagem que seja nesse tipo, e tem a ver com o que a gente fala de acolhimento, é uma linguagem de acolhimento. De acolhimento. Que não é muito simples, especialmente assim para mim, que eu vim lá do tempo das guerras, né, dos reinados, das religiões, pois é, todos nós. Então, assim, como conseguir essa nova comunicação? É bem interessante, né, eu acho. E aí entra a multidimensionalidade, além de tudo, Sim. né? Que a gente não pode esquecer. Que tem toda a nossa maneira de ser, mas tem todo um contexto. Perfeito. E às vezes eu estou assediada e você vem falar alguma coisa comigo e eu estou na canga Sim, do heteroassédio. Então, aí a maneira que eu vou reagir vai ser muito mais forte do que o que você falou. Perfeito. Porque existe, já não estou sozinha. Exatamente. E aí, então, a verdadeira assistência, o assistente parapsíquico, já mais veterano, ele vai conseguir ver isso, tentar minimizar o assediador. E aí, gente, aí é um livro, aí já é tratado. Binômio sinceridade e candura, que na binomiologia a gente falou bastante ontem também, né? Não é fácil, mas é uma alternativa, uma né? alternativa, Uma técnica. Uma técnica, né? De soco na cara com luva de pelica. Cheio de flores na mão, Cheio né? de flores. Mas eu acho que o grande problema é esse, que essas pessoas que são muito chegadas têm todo um passadão com a gente. Então, vem todo mundo, porque essa história da análise transacional fala muito do diálogo interno. Eu estou num diálogo interno por conta das coisas que eu me formei desde criança. Mas, além do diálogo interno, e eles não falam disso, é o meu passadão. As consciências que estão aqui comigo e começam a atacar, e as dela também atacar, e como fazer um diálogo de conexão para esclarecer todo mundo. Eu penso que, assim, ao menos no meu laboratório pessoal, eu percebo que eu sinto mais à vontade de fazer heterocrítica a pessoas mais próximas do que pessoas que eu não tenho intimidade. Por quê? Eu já conheço um pouco mais aquele micro-universo consciencial e, ao menos assim, quando eu não falo, é como se tivesse uma omissão. Eu falo assim, eu tenho uma intimidade, eu tenho uma responsabilidade, eu já conheço tal. Assim, se eu não consigo ajudar a pessoa que é mais íntima minha, um companheiro evolutivo, como é que eu vou ajudar uma pessoa um mega assediado? Então, assim, eu penso que assim começa nas coisas mais simples. Às vezes é difícil, é doído. E assim, depois a gente fala, tá, e tal. Mas às vezes é aquilo que pode ajudar a pessoa a refletir. Mas é o que eu estou falando, mas esse é o verdadeiro amigo. Sim. É aquele que aponta o dedo para mim. Porque eu me sentiria mal também. Eu estando lá, né, pisando no tomate, tá, uma pessoa muito próxima poderia estar me ajudando. Tipo assim, vai ficar mal. Pô, melhor ficar mal agora, ficar um pouquinho vermelho agora, do que mais para frente aquilo aumentar e ter uma, tipo assim, repercussão muito maior na minha praxis. Perfeito. Penso nesse sentido, né? Perfeito. Fala. Em relação a isso que foi dito agora, fico pensando a questão da cosmoética. Como é que fica, né? Porque assim, você sabe aquela coisa, perco o amigo, mas não perco a piada. Mas aí eu estou fazendo uma analogia do tipo assim, perco o amigo, mas não perco a assistência. Do tipo assim, às vezes tem situações que eu acho que podem ser críticas nesse sentido, de que você tem que fazer a assistência para o seu amigo, falar para ele o que está acontecendo, ser sincera, e assim, me veio isso no seu exemplo. E eu acho que isso envolve uma certa coragem, porque corre o risco do amigo não aguentar, que a gente chegou a tangenciar esse assunto, né? Que a pessoa não vai, a amizade não vai aguentar aquilo. Mas eu acho que tem a questão da nossa cosmoética, né? Aí você vai perceber que não é o momento de você estar numa amizade sincera nessa vida com essa pessoa. Isso está me ocorrendo agora dentro desse contexto. Aí eu queria colocar, o que vocês acham? Eu acho que é por aí, né? Eu acho que a questão é, a gente tem que ser cosmoético. E se o outro não aguentar, e se a gente está com as melhores das intenções, mental somática, e querendo ajudar, e realmente fraterno, então aí eu estou perguntando aqui, né? Você está errando, está acertando, no né? fundo, você está querendo, está tentando estabelecer limites Isso. da conivência. Perfeito. E da assistência. Quer dizer, até onde vale a pena a assistência se eu não fizer você conivente e aí eu vou contra a cosmoética, inclusive a minha. E quanto não, ainda está dentro dos 3%, né, como diz,
e que não vai chegar nas vias de fato ainda, porque se chegar vai ser às vezes pior. Então, você está querendo pegar essa linha de limite, né? Eu acho que isso existe. Claro, estou trazendo isso porque eu acho, na minha rotina, eu me percebo em situações assim, porque a gente que estuda conscienciologia, tem coisa que dá para você conversar e expor para a pessoa dentro do que você vê que ela está fazendo, porque a gente está atento, né? Nós treinamos o tempo todo para nos vermos. O maior objeto da conscienciologia é a consciência, então a gente se estuda, né? Então esse é o foco o tempo todo. E eu vejo que tem situações e as pessoas não estão preocupadas com isso. Então tem momentos críticos, né, que ou você se posiciona ou não vai dar para você ficar ali naquele ambiente, né? Então aí eu acho que é o limite da amizade acontece ali e a gente precisa bancar isso, né? Também penso a questão da intencionalidade, né? Qual que é a tua intenção frente àquela nova notícia, uma realidade, enfim, uma informação. Primeiro, a tua intencionalidade, eu vejo assim, é a questão de você observar o outro. Você não vai jogar uma bomba em cima de uma pessoa que você sabe que está fragilizada. Então, acho que sim, a questão de você conhecer, analisar, refletir, não ser impulsivo. Agora eu vou fazer tarde. Não é bem assim, né? Então, assim, a pessoa está pronta, é o momento adequado. Refletir, pensar no amparo, jogar na TENEPS. A partir daquilo, a coisa fica mais evidente. Mas existe uma variável que a gente pode olhar aí, ó, que pode ajudar. Eu estou pensando na sua resposta, vou passar. A variável é a pessoa com a qual você tem dúvida se você vai ou não fazer uma heterocrítica, ainda que muitas vezes saia errada, que a heterocrítica não é isso é fato, ela está atrapalhando mais gente? Ela está o quê? Atrapalhando mais gente? Essa é uma variável que eu lembro que o professor Valdo trazia muito. Quer dizer, prejudicando. Ela está prejudicando aquela maneira daquela pessoa atuar, ela está prejudicando mais gente. Essa é outra variável para entrar na nossa... É difícil isso, gente, porque eu já errei um monte, já acertei um monte. E pensa também, acho que as repercussões daquela sua fala, né? Exato. Como é que a pessoa... ela reage, como é que fica depois os resultados finais, depois não é imediatamente, talvez depois de algum tempo. E se você não falar, vai prejudicar mais? Sim. Mais gente? Sim. E também tem tudo tem que entrar. Sim. E também tem aquela coisa, claro, a gente não é terapeuta da pessoa, né? Não, claro. Mas assim, é aquela coisa, eu estou na frente dessa pessoa, vamos supor, eu sinto que nem você disse, aquela coisa que vem antes, eu sinto que conheço ela de vidas, eu sinto uma afinidade enorme, eu já me sinto fiel a ela. Aí, de repente, vem uma situação que você precisa expor para ela, e é aquele momento que você sente, eu preciso falar disso com ela. Aí, assim, é aquela coisa, eu acho que tem situações que a gente tem que escolher fazer aquela assistência e falar com a pessoa a verdade, aquilo que está acontecendo, mesmo que ela vá embora e nessa vida não vai ter uma amizade. Então, eu acho que é pagar o preço também, da gente poder... Então, mas é aí que vem a segunda parte dessa história, eu nem passei agora. O ideal, né, gente, para o intermissivista é assim, ó, ela não teve mais acerto naquele momento com a pessoa, mas o ideal é daqui a pouco, quando as coisas se acalmarem, os dois erraram, eles tentarem se acertar minimamente depois. Essa coisa de ir embora catastrófico, eu já acho que não é por inseparabilidade, né, Mabel? É inseparabilidade do Pocarnes. Não, e é inteligência. Você deu exemplos, né, de amigos seus que eventualmente vocês não têm os mesmos valores em uma série de coisas, mas você convive. Convivo muito. Então, assim, eu acho que o que você está trazendo, assim, aí eu concordo com você, não é, pode ser que tenha um rompimento mais parcial naquele determinado tipo de convívio. Houve uma mágoa, a pessoa magoou, o outro magoou, não significa um errou, o outro se errou. Separou. Mas, gente, quem nunca? Com certeza. Quem nunca? E também eu penso que a gente poderia evoluir acertando e errando e também recebendo feedback. Se nós estamos como intermissivistas, hoje eu não consigo receber uma mínima heterocrítica, quer dizer assim, qual é o nível meu de autopesquisa, de reflexão, de repente está tudo errado, realmente você vai ver, vai analisar, põe no papel. Então, acho que não é nada assim tão trágico e definitivo, né? Isso. E mesmo se dessomar, a gente tem outras não precisamos carregar, né? Tanto nas tintas. Esse exemplo que eu dei é mais um sentido assim, eu acho que nem, na CCCI, eu não vejo muito isso acontecendo aqui, porque está todo mundo, eu acho, né, as pessoas estão preocupadas em realmente reciclar, vamos dizer assim, na média, né? Vamos colocar assim, de fato, né? Vamos pensar positivo. Mas eu digo assim, aí fora, por aí afora, eu mesma, né? Eu venho de São Paulo. Então, assim, você está lá, e aí você vê situações, e tem pessoas que se aproximam, que você vai gerando uma amizade,
que eu acho, sim, que tem coisa que, às vezes, para falar é super delicado, porque a pessoa está totalmente em outro mundo, em outro momento, mas você tem afinidade. Sim, e, às vezes, a pessoa pode querer ir embora, não no sentido de brigar com você, mas de não querer mais conversa, né, de cortar ali, ter uma cisão, uma chance de poder conviver. E faz parte, eu acho que vale a pena pagar esse preço, claro, porque eu acho que se a assistência, a gente pode errar na mão, mas acho que se você está amparado, se você está vendo a pessoa, checando ela, com um bom rapport, um bom acoplamento, eu acho difícil ter um processo assim de briga. Aí, aí é assédio, né? Então, eu acho que, claro, acho que a gente não controla a pessoa pode se assediar, a pessoa pode ficar chateada. É nesse sentido que eu estou dizendo, tá? Porque ficou trágico, dramático. Não, essa coisa de, né? Eu acho que não quer falar, Paula, você está aí com o microfone. A Rosa também está, ela está lá em cima, que ela fica escondida lá em cima, mas ela está com o microfone na mão também. Mas isso que você falou, agora eu acho que já teve os desenvolvimentos, mas essa sua questão, eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu penso. Eu acho que todos nós refletimos um pouco. O que é fazer assistência? Né? Então, será que se eu falar isso é o melhor? Ou será que se eu fizer só algumas perguntas, fazer a pessoa pensar, seria o melhor caminho? Né? Agora, por outro lado, é o caminho da interprisão, que eu também muitas vezes me pergunto, até onde que eu estou criando interprisão com a pessoa? Isso aí. Aí o que a Mabel está dizendo, se ela está fazendo uma coisa que é má para ela, a gente alerta, faz pergunta, mas você não acha que se fosse assim? Aí vê se a pessoa dá saída. Agora, se ela está fazendo alguma coisa que realmente tem um impacto muito maior, se eu não falo nada e fico na minha, aí eu acho que já é interprisão. E outro dia eu fiquei, né, sabe, às vezes de relacionamentos que separam, e eu comecei a questionar até que ponto que uma pessoa, por exemplo, que está com um relacionamento, né, ou no condição de marido ou de mulher, que não concorda com certos comportamentos do marido ou da esposa, até que ponto, que também tem a ver com essa amizade, né, manter o relacionamento com a pessoa é uma interprisão. Isso seria o motivo, por exemplo, imagina que você, pode te colocar como cobaia? Pode. Que você, por exemplo, está com o Flávio começa a fazer atitudes que não são corretas, que você não acha correto. O que seria o motivo para uma separação? Qual é o limite? Entende? Qual é o limite? Seria da interprisão. Porque também tem a ver com uma amizade, entendeu? Isso tudo a ver. É conviviologia igual. Quer dizer, você tem que olhar, porque há um limite. Agora, o problema é o discernimento quanto a esse limite. Que, assim, pelo menos no meu nível, eu não tenho esse discernimento. Eu erro para cá, eu erro para lá e de vez em quando eu acerto. Entendeu? É mais ou menos assim. Mas é essa mas pelo menos a gente busca. Né? Então, mas essa busca do discernimento desse limite que é o que faz refletir, é o que a gente tem que fazer. Mabel, eu só lembrei agora, com esse exemplo que você deu, da proposta que o professor Valdo fala, né, que um evoluciólogo, um serenão, ele não vai fazer dupla com outro serenão ou com outro evoluciólogo, ele vai fazer dupla com uma COSREL. Agora, imagina, ele não vai ficar conscienciologando o tempo inteiro com ela. Ninguém aguenta. Tem que ter, né? Tem que ter respeito pelo nível do outro também. É isso aí. Entendeu? E não pode se comprometer. Agora, o que é não se comprometer no nível ali? Deixa a pessoa fazer, né? Esburrada, né? E assim, não querendo comparar, né? Mas, por exemplo, eu tenho filhos, vocês talvez não tenham. Mas quem tem filho que não conhece muita coisa e nem quer saber da Conscienciologia, vivencia isso o tempo inteiro. É filho, não adianta, porque uma vez filho, sempre filho, você não pode mandar passear, entendeu? Nem não quer. Você ama aquela criatura do mesmo jeito que fosse um evoluciólogo, tá certo? E assim, você não vai ficar o tempo inteiro falando, porque tudo que o filho faz, pode não, né? Tudo não, né, gente? Mas alguma coisa que o filho faz, pode não ser das suas pretensões, das suas diretrizes de PROEX. Entendeu? Então, assim, tem uma questão assim de respeito ao outro, de deixar o outro fazer, mesmo que não seja uma coisa que você jamais faria. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não bebo nada, nunca bebi, não é porque eu sou da Conscienciologia, não, desde que eu nasci. Quer dizer, bebida alcoólica, né? Porque a água, às vezes, eu bebo. Mas, assim... Então, entendeu? E meus filhos têm o hábito de tomar cervejinha, não sei o quê. Eles vêm para cá, o meu cartão de crédito não paga a cerveja deles, mas eles compram e botam dentro da geladeira.
Entendeu? Estão na minha casa. Entendeu? Aí eles vão embora, se deixam ali, eu jogo fora. Eu não dou para ninguém. Entendeu? Mas assim, eu respeito isso dele, eu tenho que fazer isso. Isso aí é a conviviologia, né? A gente pode ser que muitos aqui não tenham filhos, mas tem mãe, tem pai, Rosa, irmão, que está na mesma situação. eu ia dar esse exemplo. Eu tenho 2 filhas e tem uma delas que de vez em quando fala assim: mãe, eu não quero argumentar, eu quero só um abraço. Né? Então ela já aprendeu. Ela já aprendeu, exatamente. Eu não quero entender o meu problema. Dá um abraço, né? Aí tudo bem. Gente, menos, mãe, menos. Né, é isso aí. Vamos combinar que nós Mabel, a impressão que me dá dessa discussão é assim, que a questão é do alto limite. O negócio que está falando a questão é alto limite, não é o alto, até onde eu, né? Até onde eu vou, né? Até onde eu seguro. Né? É isso aí. Vamos ver uma coisa aqui que vai para outra discussão. Olha só. Outra não. E a questão também de qual que é meu papel, então, nessa linha, né? Porque a gente tem diversos papéis. E tudo bem, né? Não precisa ser o conscienciólogo, né? Ou, enfim, o ego terapêutico, né? Então é legal a gente também, às vezes, só conviver, né? Dar risada. Olha, tem a ver com essa pergunta realmente. Olha, Principiologia, primeira linha, na página 5191. Poderiam fazer uma análise do princípio da inseparabilidade grupo kármica, que é o que a Rosa estava falando lá de uma maneira mais enfática, com a holomaturescência. Rosa, essa é para você, olha. O princípio... Você levantou a bola lá. O princípio da inseparabilidade grupo kármica com a holomaturescência, que é a atributologia, na página 5191. 5191, atributologia. Essa é a holomaturescência na convivialidade. É engraçado que ontem, na tertúlia, eu levantei essa bola, que todos os verbetes até agora, o professor Valdo colocou a holomaturescência. Aí a gente brinca que ele caiu na real com a gente. Porque antes ele colocava a holomaturidade, e a holomaturescência é o processo de amadurecimento. Eu acho que ele caiu na real com a gente, porque todos esses verbetes dessa leva, dos 20... Entendi. Ele está colocando holomaturescência. Eu penso, Mabel, que até você chegar... Porque depois a gente não sabe o que acontece depois da CL. Mas até a gente chegar à CL, que é o nosso campo de estudo, a gente está ainda em holomaturescência, na convivialidade intra-extrafísica da consciência, né? E cada um tem seu nível, né? Então, uma pessoa que não tem curso intermissivo vai ter o nível de holomaturescência dele, entendeu? E a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que é cada caso um caso, né? Que eu fiquei pensando aqui, que assim, eu sempre digo que eu tive sorte com meus filhos, eles não me dão assim muito problemas, assim, que tem determinado tipo de pais assim que sofrem, por exemplo, drogadição, essas coisas, eles não têm. Bebem um álcool, assim, cerveja, assim, tipo, como carioca, que são, né? Então, assim, só um minutinho, mas eu não tenho esse problema muito sério com eles. Se eu tivesse, eu não sei como é que eu faria. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Mas o fato de você não ficar igual, por exemplo, você está... eu brinco, né, que quem faz uma dupla com psicólogo deve ser um problema, que fica psicologizando o tempo inteiro. Então, a gente não pode conscienciologizar o tempo inteiro, né? Mas, assim, o respeito, né? Agora, eu tenho um verbete que eu chamei... Pode exemplificar o tempo inteiro. Eu tenho um verbete que é ideia resgatogênica. Então, qual é a minha preocupação com eles? É de sempre, na conversa, ficar atenta se não tem uma ideia que eu possa colocar, que mais tarde aquilo não vai servir de gancho para eu puxar algum assunto. Isso aí é o entrelinhamento. Entendeu? É um entrelinhamento. Então, eu fiz isso com a minha mãe, fiz isso com os meus filhos, tem sempre fiz com meu irmão, entendeu? Sempre alguma ideia, assim,
que eu coloco, porque mais tarde eu falo, olha, lembra que eu te conversei sobre esse assunto? Então, isso aqui é isso, isso, isso. Entendeu? Para puxar o assunto a partir dali. Então, a minha técnica é essa, mas eu não fico mais, eu já fiquei, tá? Era a própria, entendeu? Queria ficar, eu achava que era bom para mim, era bom para todo mundo, mas não é. Essa fase passou. Então, eu ficava conscienciologizando, tentava, né? Nesse sentido que Então, eu acho que é difícil a gente lidar com a baratrosfera das pessoas que a gente ama, sabe? Porque fica muito próximo. Eu tenho amigos, amigas, que fazem opções ainda que estão até na adolescência, já com quase 30 anos. E que eu genuinamente gosto e tenho o processo até de sentir que é de outras vidas, né, o nosso reencontro. E a pessoa também sente. Mas é isso, eu acho que é a questão da gente... A gente, às vezes, tem que falar um não para a gente naquela coisa de querer ajudar. Acho que a mãe tem muito disso com o filho, né, de querer ajudar, de ver o que é melhor, do tipo assim, né, E eu acho que tem hora que você tem que deixar a pessoa errar, você tem que deixar a pessoa experimentar, experienciar e conseguir assistir tudo isso, não sentindo que você está sendo anticosmoética com você, mas eu que acho você que isso está é o mais sendo difícil, cosmoética viu? com o outro. É o mais difícil, você deixar um filho seu... deixar. Tem que experimentar, você tem que né? deixar experimentar. Isso é uma das coisas mais difíceis. Só queria fazer Isso é a holomaturescência da convivialidade. Fala. Só lembrar um detalhe aqui, que álcool é droga, e é a pior droga que existe na atualidade, que causa maior número de acidentes e problemas em geral, sabe? Só para lembrar, né? Que álcool é droga. Então, essa questão aqui de heterocrítica é o seguinte, né? A tendência da gente, dentro de uma escala de valores que a pessoa vive do grupo, ela tem a tendência de se acupliciar-se, né, com as questões. E eu também queria colocar um detalhe que a gente falou ontem sobre a interassistência, né? A interassistência. Então, essa questão de sinceridade e candura é um confort, ele não é o conteúdo em si, né? Ele é uma forma, né, de agir, né? Porque às vezes as pessoas confundem a forma com o conteúdo, né? Sinceridade e candura, né? É uma forma, mas o conteúdo. Mas tem um da conteúdo coisa aí. em A sinceridade si... é o conteúdo, né? A candura, Como? a sinceridade às vezes é o conteúdo. Não. E a candura pode ser a forma. Não, de falar, de ser também. sincero. A sinceridade também, que a pessoa pode falar dentro daquela crença dela, né? Dentro das crenças arraigadas dela, tem até um ditado que diz, né? Você é sinceramente mentiroso, né? Então, sinceridade e candura, ainda eles são, dentro do confort, ainda ele é forma, ele não é conteúdo em si, né? Da mensagem, né? Porque tu pode dizer com sinceridade e candura algo distorcido dentro das tuas crenças pessoais particulares. Okay. Então era isso. Mabel, eu só queria dar um exemplo também nesse princípio da inseparabilidade grupo kármica, que assim, eu já trabalhei em muitos pós-saúde, né, desde que eu estou em Foz do Iguaçu, desde 2004, e a gente vai rodando. E um dos postos que eu trabalhei era assim, acho que foi um dos mais complicados, de assistência, de equipe, de grupo, enfim. Eu trabalhava diretamente com uma enfermeira. E assim, um vínculo nosso era muito pouco. E assim, havia muitas atitudes anticosmoéticas dela. E chegou um momento que eu pensei, poxa, eu acho que vou ter que abrir o jogo, que a coisa está pegando. E eu pedi um colega nosso, né, um psicólogo, entrar junto, para a gente conversar e tal. E, tipo assim, de uma maneira bem tranquila, tentei pontuar algumas coisas, heterocrítica, feedback e tal, para melhorar o nosso trabalho. E eu vi que a pessoa realmente não recebeu bem aquela ideia e tal. Mas, assim, dentro de mim, eu fiquei tranquila, tentei fazer da melhor maneira e tal. Cada um foi para um, né, segue a vida, a prefeitura, vai para um lado, vai para o outro. E o engraçado é que agora, depois de 7 anos, eu fui transferida. Adivinha com quem que eu fui trabalhar? Que coisa. Com a enfermeira. E, assim, ela mudou, eu mudei, e, assim, eu penso assim... Então, assim, ela, na verdade, ela, né, nossa história antes, ela não recebeu bem a minha... E a gente não teve oportunidade de conversar de novo. Mas, assim, por acaso, estamos trabalhando agora juntas. E isso foi muito interessante, assim, para mim. Por exemplo, se eu pudesse escolher, vai trabalhar. Falei, não, de novo não, mas realmente ainda precisamos estar algum momento juntas, que eu acho que isso vai representar algum, tipo assim, uma libertação entre nós duas. E assim, eu vejo que foi positivo para ela e para mim. A gente se respeita de uma outra forma. Não sei onde isso vai dar, mas eu penso que foi bem um exemplo
dentro dessa linha. E isso não é uma pessoa que, eu sei se CI, nada, mas, sabe, então... Tinha, assim, você já averigou se aquilo que você conversou no passado, hoje ela está melhor de alguma maneira naquilo que você trouxe? Sim, com certeza. Isso é bacana. Então. Eu penso assim, a maneira como lidar com os pacientes, a maneira como lidar com os outros profissionais, obviamente, cada um tem o seu ritmo. Mas entre nós duas, assim, eu penso que a gente tem um nível de afinidade melhor até. Muito bem. Então, vamos lá. Olha, ciclologia, página 5192, primeira linha. Expandir sobre o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Alguém gostaria de falar sobre o CMP da atividade? Não. O Adriano já fez assim, ó. Eu não. O ciclo multiexistencial é aquele período, né, de alternância entre uma vida humana e o período intermissivo, né, que é o ciclo multiexistencial. Então, eles vão se alternando. E aí, o professor Valdo traz, principalmente nos 700 experimentos, ele traz os critérios que definem, hipoteticamente falando, né, o ciclo multiexistencial pessoal. Então, por exemplo, tem a pessoa que está dentro do critério da grupo karmalidade. Então, ela deve muito ao grupo. Então, esse período de alternância entre uma vida humana, o período intermissivo e depois a próxima vida humana, é definido em função do grupo a qual ela deve. Então, se ela deve muito para aquele grupo, ela tem que se ajustar no timing daquele grupo, dentro do ciclo multiexistencial. Então, isso é praticamente aquela situação da interprisão grupo kármica, que ela não tem muita liberdade de escolha, porque ela está presa àquele grupo. Isso é um tipo de critério. O outro critério é o da complementaridade. Então, a pessoa, por exemplo, ela cometeu um suicídio na última vida, e ela vem nessa para complementar a última vida humana. Então, ela só vai viver, por exemplo, alguns meses ou alguns anos, e ela termina para terminar a vida anterior. E existe o da atividade, que é a pergunta da colega aqui nossa de Jundiaí. O da atividade é quando o seu ciclo multiexistencial, ele é mais influenciado pela atividade que você faz numa abrangência um pouco mais ampla. Claro que vai entrar as interprisões também, mas você já está mais dentro de um processo do seu trabalho. Então, é o seu trabalho que define o seu CMP. Aí já está no momento, vamos dizer assim, de expansão do seu livre-arbítrio, né? Então, tem que ver. No nosso caso, no seu caso, no caso do teletertuliano, você acha que está mais dentro da grupo karmalidade, na complementaridade, acho mais difícil, ou da atividade, né? Você depende, você está mais dentro do processo da dependência do seu trabalho. Fala. Eu estou consertar ou não quero falar aqui. Você sabe que hoje de manhã eu escrevi isso lá no Holociclo. Eu estava mexendo exatamente com isso. Eu me peguei na palavra atividade, né? Até bom que eu vou pensar sobre isso. Mas a questão da atividade desse critério é a ideia da mini peça, né? Isso, eu estou pesquisando a questão da mini peça. Então, quanto mais você for mini peça, mais você está dentro desse critério da atividade pluriexistencial. É isso aí. E aí, nesse critério da atividade, por exemplo, às vezes define a sua dessoma, não só a sua ressoma, mas a sua dessoma. A ideia é que você vai ressomar e dessomar quando for necessário, porque você é mini peça. Isso. Então, olha, tem esse trabalho para ser feito, estão precisando de alguém, a pessoa é você, porque seu megatrafora é aquele. Se você vem e ressoma, age naquilo. Ou você dessoma porque estão te esperando lá fora. Isso. Que é o processo da atividade. Esse ciclo de atividade, no nosso caso, a gente prepara também, não é isso?
os trabalhos que a gente faz agora. Lembra que o professor Valdo falava que a gente tinha que fazer trabalho agora para preparar esse trabalho para a próxima continuar. Isso já é o autorrevezamento, está totalmente dentro do ciclo de atividade. De atividade. Com certeza. E o como que você falou é usando os megatrafores, né? Ou megatrafor. Para superar megatrafores, que aí eu vejo a relação com a questão da amizade. Né? A qualificação. Perfeito. Através do exemplarismo, né? Que é o uso do megatrafor. Agora, a base disso, por exemplo, é a Max ProEx. Cri, né? Porque todo mundo olhando aqui pensando na tal da Max ProEx. Porque, veja, o ciclo da atividade, ele está inserido na Max ProEx. Cada um, se tiver várias pessoas aqui, eventualmente, que estejam no ciclo da atividade. Mas o que é? É o grupo. O trabalho grupal, e não a interprisão grupo-kármica. O trabalho grupal define o ciclo multiexistencial pessoal. Certo, Rosa? Veja, vamos voltar a citar lógico isso. O trabalho grupal, ou seja, o grupo de trabalho, ele não define, mas vamos dizer, ele influencia muito o CMP da atividade. Daí a importância de a gente estar lúcido para a nossa Maxi ProEx, que é o grupal. Não adianta o trabalho daquela IC só. Aquela IC é ótimo, que é um grande grupo, mas o problema é o grupo. Porque senão a gente não vai chegar no polikarma, nesse ciclo de atividade mais abrangente, se a gente estiver muito preso só dentro da nossa realidade. Então, essa visão maior, ela se faz necessária para que a gente entre com mais lucidez nessa Maxi ProEx. E eu acho que tudo tem a ver com esse tema do verbete. A Maxi ProEx depende desse verbete. Fala. Eu ia trazer fazer um link também, assim, com isso que a gente está falando, com um princípio, né, que está dentro da principiologia, que é o princípio da atração entre os afins. Porque aqui no contexto eu posso afinizar tanto com megatrafar como com megatrafor. E aí dentro da Max ProEx é megatrafor e é que vai me levar para a Max ProEx, né? É o megatrafor aplicado ao grupo. Isso. Como mini peça. Isso, e quanto mais do seu grupo você for mini peça, de um grupo maior e não do seu grupo escolhido só pelas suas afinidades, mais você vai ser mini peça e logo então mais você está no ciclo de atividade. É afinidade pelo megatrafor. Só lembrando que isso é certo, isso que você está falando, mas é um paradoxo, porque o ciclo é pessoal, claro, né? Claro que é. Mas, ó... Então, você está no grupo, mas está sozinho, entendeu? Está sozinho, mas está no grupo. Então, tem que fazer essa interação o tempo inteiro. Peraí. Não é o CMP, ciclo multiexistencial pessoal? Então, mas é o problema, Rosa, da interdependência. É a interdependência, que foi o verbete de ontem. Uhum. É o verbete de ontem cravado. Só que a gente discutiu no verbete de ontem que, assim, essa interdependência é uma realidade, é uma lei, você não tem como fugir dela. Só que assim, e o nosso livre-arbítrio? A gente sabe, claro, tem a relação parte-todo, tem o livre-arbítrio, o determinismo, tem a autonomia da pessoa. Então, assim, é sempre esse paradoxo de você... O tempo inteiro, né? O tempo inteiro você com todo. Entra o tema do ciclo mental somático de amanhã. Isso, não percam. Que é para deveres do intermissivista. Mabel. Isso tudo está enrolado. Oi. Só para complementar dentro desse assunto da Max ProEx, eu vejo que se a pessoa ela deixa a Max ProEx de lado, é um indicativo forte de incomplexes. Pelo menos em algumas cláusulas, até egokármicas, talvez. Eu concordo com você. E aí, dentro desse verbete, tem uma coisa interessante que dá para pensar, que é o conceito que a pessoa tem de lealdade e de confiança. Porque às vezes ela tem um conceito, não sei se já foi falado isso, porque eu cheguei um pouco atrasado, mas ela
ela tem um conceito distorcido de lealdade. Perfeito. E ela vai cobrar uma certa lealdade que para ela não faz, que para ela na verdade é uma interpretação equivocada. E às vezes essa cobrança ela é feita do grupo. E isso gera a mini dissidência, por exemplo. Então, essa ambiguidade, se a gente não desconstruir ela, corre o risco da gente incorrer nesse incompletismo. Perfeito. Porque a pessoa ela vai se distanciando aos do grupo, poucos. porque também é mais fácil, né? Muito mais. E vira uma dissidência branca. Ela não briga com ninguém, mas ela também não está aí para nada. Não é? Olha, só lembrando aqui que essa... Agora, só um pouquinho, ó. Isso tem a ver com o nosso verbete, está aqui, ó, na estrangeirismologia. A otimização e o upgrade da AutoProex pela participação na MaxiProex. Fala. Então, tá, só para lembrando aqui que o leal ele é muito parecido com o fiel, né? Fiel e leal, né? Estão ali, né? O professor Valdo já dizia, né, que é um bom nome para botar em cachorro, né? Fiel, 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 sabe? Ela é fiel àqueles princípios das crenças dela arraigada até, sabe? A última dentro do grupo karma dela, né? Com os seus acopliciamentos. Isso. Então ela é leal, né? É fiel. Né? Fiel. A gente bota o nome do cachorrinho. Botei meu cachorro, o nome dele é fiel, sabe? Fiel, fiel, fiel. É um bom nome, o professor Valdo que sugeriu. Então tá, valeu. Grupal, eu queria sugerir acrescentar um trinômio. Sugere para a Rosa, porque a Rosa é a fiel da balança. Pois é. Ela foi eleita já há muitos anos. Aquele trinômio que tinha ontem, o valores inconciliáveis, interesses incompatíveis e coexistência harmoniosa, é perfeito para isso também. Concorda, Rosa? Fala aí, lá Rosa. com ele. Eu vou conversar com o professor Valdo, vou entregar para ele para ver o que tá ele ótimo. Sugere lá, Rosa. E só mais um detalhe sobre aquele primeiro assunto que eu fiz uma pergunta, sobre essa possibilidade desse amigo fiel, né, desse, como fala, é fidos achates, é isso? Eu falei assim, se é assim eu não sei. Eu também não sei. Então, desse fidos achates ser, por exemplo, eu saber que eu sou o fidos achates, eu não ter certeza se a outra pessoa entende isso, se ela é, né? Aqui na argumentologia ele fala, né, que o intrafísico seria a consciência amiga inteiramente confiável e a consciência amiga inteiramente confiável se fosse o extrafísico. Aí eu lembrei do que você falou sobre ser o amparador, ser esse fidos achates nosso, né? E não quer dizer que a gente saiba disso, né? Não tem às vezes a autoconsciência, que era o que a Fabiana está falando. Agora veja, isso aqui, por que eu estava falando de MaxiProex? Porque tudo a ver de Equipim e Equipex. Isso aqui é a base da Equipim e da Equipex. Né? Daqui para frente é baseado nisso, nessas afinidades, nesse mínima interconfiança que há de existir entre os grupos que trabalham juntos. É isso aqui, a base está aqui. É o que está escrito aqui na parafotologia, o mérito evolutivo na conquista de paramizades sadias, né? É o mérito evolutivo na conquista de paramizades sadias, né? Agora, eu queria colocar aqui uma pergunta, que muitas vezes falamos, né, mas agora dentro do contexto desse verbete, dentro de alguma coisa que a gente já levantou, dentro do nosso grupo, né, se a nossa convivialidade está colocando em causa a nossa MaxiProex, quais são os elementos que a gente poderia levantar, que a gente poderia estar trabalhando melhor dentro do nosso grupo? Nós temos aqui a questão do afeto, que foi aquilo que você falou, das pessoas se importarem umas com as outras, né? Se importarem. A lealdade dos princípios. Eu acho que a gente aprender a colocar azeitona na empada do outro. Dizendo... Sem cobrar, sem expectativas. Sem cobrança. Mas é a gente endossar os trabalhos que os colegas, e que às vezes eu não estou envolvida, mas que os colegas estão fazendo em favor de todo mundo. Tem uma cosmovisão. O terceiro ponto que eu coloquei é alargamento da cosmovisão e a questão da aula memória. Isso, também. E a cosmovisão faz, eu acho que colocar a azeitona na empada do outro faz parte da cosmovisão. Quem não tem cosmovisão, põe azeitona só na sua própria empada. Porque não viu a empada da vizinha. E se viu, não quer ver porque está com inveja. Fala. A cosmoética, né? A ética ela está relacionada a um grupo e particularmente a si mesmo, né? E a cosmoética ela é mais abrangente, é mais universal, né?
E não percebe que todas as empadas estão no mesmo tabuleiro, São né? E é da Tudo no mesmo mesma tabuleiro. Maxi Proex. É da mesma Maxi Proex. Exemplo bem simples, que alguns já utilizam, mas que a gente até pode refletir a respeito disso que a Paula trouxe. Nós temos aqui em Foz do Iguaçu várias instituições conscienciocêntricas. O fato de a gente ter conhecimento das outras ICs e falar das outras ICs para as pessoas que chegam divulgando outros cursos é algo bem interessante. Às vezes chega a pessoa em determinada IC e ela está procurando algo que aquela IC, que outra IC vai oferecer melhor. Então, vale a pena o pessoal da instituição conscienciocêntrica sugerir, em vez de falar, a gente tem um curso aqui. Não, olha, tem um curso que vai aprofundar essa linha. Fabiana, a pessoa que chega na conscienciologia, ela não está fragmentada e organamentada na cabeça de saber existe essa ICC. Ela chegou na conscienciologia. Perfeito. Ela está tomando contato com a conscienciologia. Deveria ter, e a gente ainda não tem, e tem gente pensando nisso, criar um cardápio de todas as nossas atividades da conscienciologia para essa pessoa que acabou de chegar. E aí você ela vai para acolhe onde, gente? Se eu chegasse aqui hoje, eu realmente ia ficar perdida. Eu vou para onde? E tem uma outra questão que eu acho que vai nessa linha do que vocês estão trazendo, que é a questão assim que eu ainda vejo que acho que isso a gente poderia investir em superar e ajudar para fortalecer o grupo, é apoiar que as pessoas possam visitar e gostar e ter interesses em diferentes ICs. Claro. Eu já vi situações da pessoa sair de uma IC para ir voluntariar em outra, e isso ainda acontece, as pessoas ficarem super magoadas. Ou então você... aqui é o problema da lealdade. Sabe? Ou então você vai divulgar um curso, né? E alguns estão fazendo cara feia aqui atrás de você. Aconteceu já comigo. Então, eu acho que a gente não precisa mais disso, não é? Eu acho que esse cardápio urge isso, na verdade, para ficar mais universalista. E já que nós estamos falando de Maxi Proex grupal, já que a gente caminhou para isso... Olha, gente, existe aqui o Lexo de Ortopensatas, do professor Valdo, segunda edição ampliada, com 3 volumes. Ou seja, existem algumas pensatas que não foram publicadas ainda e que vão estar sendo incluídas nessa edição nova, que tem 3 volumes. Essa é uma edição que já está sendo feita vendas antecipadas, lá na Epígrafe e no Shop Cons. Está no valor de R$ 290. Então, a gente pede encarecidamente que quem puder ajudar, porque é muito caro publicar 3 livrões desses. Mas ele é importante porque existem informações ali. Existem informações. É, exatamente. Existem informações que a gente não teve acesso ainda. E realmente a gente lê pensatas, às vezes você lê uma pensata e fica pensando o dia inteiro. Né? De tão complexo e profundo aquilo. Aquilo é uma síntese de um pensamento complexo. Então fica aí o convite, né, de quem puder ajudar e fazer as vendas, compra antecipada, ou se tiver algum doador, por exemplo, a pessoa está lá com um dinheirinho a mais e fala, eu tenho vontade de ajudar, vai lá na Editares e pode fazer alguma doação nesse sentido. Fala. Penso nessa linha que a Paula trouxe também, acho que a questão mais de um egocídio, né? Penso que muitas pessoas ainda estão pedindo e doando muito pouco, não só questão financeira e tudo, mas as nossas ideias, a nossa experiência, a nossa energia, o interesse genuíno pelo outro, independente de quem seja. Então, eu penso assim, talvez isso ajudasse mais a tirar essas barreiras, né? Acho que quebrar barreiras e aproximar as consciências. Fazer pontes. Exatamente. Fazer pontes. Então, vamos lá, olha, Fatologia, página 5191, 4ª linha. Aos tertulianos e à mediadora, poderiam ampliar o item, a predisposição para perdoar imaturidades? A gente já até falou, né? Nós falamos um pouquinho, né? Já que nós falamos de ser, né? Tem o curso do professor Mário, que é Efeitos do Perdão. Efeitos do Perdão. Né? Eu estou divulgando porque eu fiz esse curso e ele deu uma virada bem significativa no entendimento do que é o perdão.
A gente acha que perdoar é simplesmente perdoar, né? Então, quando a gente entende, aprofunda, compreende, que no início da tertúlia alguém comentou que o professor Valdo não tinha paciência, tinha compreensão. Acho que foi você, né? Então, exatamente isso. Quando você compreende a situação, você se torna lúcido a respeito do que aconteceu, e perdoar é um ato bem mais tranquilo de ser feito. Então, fica aí a sugestão. Também. Essa predisposição, qual seria o atributo da consciência que levaria que a pessoa tivesse mais essa predisposição? E aí? Perdoar? Pergunta para os universitários. Qual seria o atributo? Holomaturescência? Né? Porque isso é uma predisposição para perdoar, né? Oi, eu posso falar aqui? Pode. Essa Qual questão que é um atributo? É a questão da pessoa refletir a respeito do que é que ela pensa do que é imperdoável, né? Porque, na verdade, o imperdoável não existe, mas, ao mesmo tempo, ele é muito pessoal, né? A pessoa tem determinadas situações, problemas que o indivíduo, a consciência, acredita que aquela situação, aquele sofrimento, aquela mágoa é imperdoável, e ela vai alimentar aquela questão, né? E vai acabar desenvolver uma patologia e uma doença. Então, a princípio, não existe nada que não seja imperdoável. Né? Tudo é perdoável. Esse é o princípio da questão do perdão restrito, né? O perdão absoluto. Alguma coisa desse tipo. E partindo do ponto de que não existe nada de imperdoável. Que não possa ser perdoável. Que não possa ser perdoável, mas aí ela depende do que a pessoa acredita que é imperdoável. Tem que trabalhar essa questão. Trabalhar. Igor. Eu acho que dá para a gente trabalhar com 2 atributos principais, já dá para ter uma boa noção, assim, que é a autocognição e a autoafetividade. Eu acho que uma coisa puxa a outra, a pessoa ela vai se conhecendo, ela vai tendo um conhecimento mais profundo dela própria, das suas próprias dificuldades, ela vai conseguindo se perdoar, e aí vai desenvolvendo ao mesmo tempo esse autoafeto. E aí, a partir do autoafeto, ela consegue trabalhar melhor também a afetividade com o grupo, né? Eu acho que esse é um binômio importante para. Eu acho que um binômio aí, além disso tudo aí, autopesquisa. Porque se a pessoa não vê os próprios erros, e nem estou dizendo perdoar os próprios erros, não é isso que eu estou falando, mas se ela não admite que ela erra, como é que ela vai admitir o erro do outro? Se ela não consegue perceber as falhas dela, como é que ela vai entender que o outro também falha? Eu acho que essa é uma variável, mas assim, indo nessa linha, eu acho que a continuidade seria a heteroescuta, escutar o outro, né? Porque que eu posso, vamos dizer assim, compreender as minhas questões, me perdoar e etc. Não estou dizendo perdoar, não. Eu sou contra essa história de perdoar. Se auto-perdoar. Estou dizendo entender que eu erro, que eu tenho falha, que eu tenho trafar, que eu piso na bola. Se eu assumo isso com tranquilidade, quando o outro faz, eu também assumo. O auto-perdão é muito assim, disfuncional. Ele é totalmente disfuncional. Peraí, deixa ele terminar, só um minutinho. Eu só estou falando assim que uma coisa, a continuidade disso levaria à heteroescuta. Isso eu quero entendi. Trazer, né? Porque aí eu já estou calmo com meus próprios processos, eu estou mais bem resolvido, né? Como a gente diz no popular. E aí, mas eu também vou ter que, eu posso ter o mau hábito de não escutar. Pode. Então, assim, uma coisa, eu preciso colocar energia em 2 momentos, nesse que ele falou e que você falou, e no segundo momento de escutar o outro, né? Agora, até para deixar o universo todo chegar. Agora, lá no fundo, é inteligência evolutiva, né? Lá no fundo, eu sei que é meio chavão falar isso, mas lá no fundo é isso, é inteligência evolutiva. Perdoar o outro é ser inteligente. Tudo bem? Posso passar para o próximo aqui? Fatologia, página 5191, terceira linha. O que difere o auxílio generoso do Fides Achates frente aos infortúnios de seus conhecidos em relação a outras assistências? Generosidade é ir além do que o assistido esperaria receber? Então vamos de novo. O que difere o auxílio generoso do amigo fiel frente aos infortúnios de seus conhecidos em relação a outras formas de assistência? Em outras palavras, ele está perguntando aqui, o que o amigo fiel faz de diferente que o outro não faz?
em termos de assistência? Acho que é essa assistência ao auxílio sem retorno, sem solicitar retorno. Sem retorno. Ponto. Assistência sem retorno. Pode ser. Mas será que só o amigo fiel faz? Fala, Rosa. Pega ali o microfone para a Rosa. É que eu acho que é um recorte aqui, não tem diferença aqui. Eu acho que pensou esse auxílio generoso que tem que ocorrer tanto com as pessoas que não são amigas, quer dizer, na verdade, a gente teria que tratar todo mundo como amigo, na verdade, né? Tratar todo mundo como consciência. E os nossos amigos também serem tratados enquanto consciência. Uhum. Mas eu penso, não sei se eu estou correta, mas esse auxílio generoso aqui é com todo mundo. É que está no verbete amigo, Fio dos Achates, porque está um recorte da assistência. Mas eu não vejo não vejo que tem que ser diferente, entendeu? O auxílio, a assistência em é uma. Ela é independente de. Eu penso que sim. Ela é independente de. Alguém tem algum pensamento diferente? Aí ele faz a segunda pergunta, ó. Generosidade é ir além do que o assistido esperaria receber? A generosidade, ela está focada no assistido ou no assistente? No assistido. Lembrando aqui daquele conceito de autoabnegação, que tem um verbete do professor Valdo, onde ele fala que assim, ó, a autoabnegação, a generosidade é uma coisa íntima na pessoa do assistido, né? Tem que ser de dentro para fora. Do assistente. Ele não tem que se sentir, o grupo não tem que pressionar ele, obrigar ele a ser abnegado, a ser generoso. É uma coisa íncita. Que devia ser dele. É dele, é um desenvolvimento da holomaturescência. É a compreensibilidade. Juntando os dois atributos que você falou, né? Eu sintetizaria na compreensibilidade, que foi o que você falou. Você. O Igor e o Adriano. Tá? Então, assim, eu acho que a ideia, que eu acho que é mais assim da gente conseguir perdoar, da gente conseguir aplicar a inteligência evolutiva, é na compreensibilidade do outro, eu acho. Entendeu? Que é abrangente, né, essa compreensibilidade. Quer falar? Não, voltando ao verbete aqui, eu queria fazer uma pergunta aí, que eu tenho observado que nesses últimos verbetes a hominologia tem sido extensa. Hoje tem 15, quando o normal seria 10, eu acho. E até eu contei atrasado, dias atrás, que tinha 20 Homo sapiens. Qual será a intenção? A hominologia. Homo sapiens. Hoje tem 15. Quem sabe a Rosa possa ajudar mais do que eu. Você percebeu isso? Ele está querendo dizer que a hominologia está mais extensa no olhar dele do que vinha sendo, né? Isso. Normalmente é 10, né? Não. Olha só, esse negócio... Isso aí não é uma regra. Pode ter 20, 30, 40... A gente orienta aos alunos, né? E aí tem uma orientação que passa para os eu estou falando dos alunos do programa, e tem uma orientação dos revisores que diz assim, ó, se a pessoa coloca 15 itens em cada uma das sessões, o verbete fica pesado, né? Mas assim não tem nenhuma regra. Então, alguns verbetes exigem mais, uma quantidade um pouco maior do que o usual. Então, assim, o que eu aprendi com o professor Valdo foi 7 itens formam o máximo. O ideal são 7. Mais do que isso, somente se for necessário. Entendeu? Somente se for necessário. Aqui, no caso, ele tem 15. A gente não vai saber por que o professor Valdo colocou 15. Mas quando você for entregar para ele a revisão, eu vou pedir para ele excluir alguns. Eu vou pedir para ele excluir alguns aqui. Porque tem palavras aqui que são quase assemelhadas, né? Como convivor, convivator e convivencialis. Quase a mesma.
Pode ser. Aí a gente não vai saber adivinhar. Vamos para a última pergunta aqui, ó, estrangeirismologia. Olha, esse é para ela. Último item. Como é que fala o último item? Não, na estrangeirismologia. O que seria isso? A missia, como é que fala isso aí? Olha, Mabel, eu não sei francês, mas pelo que eu ouvi dizer, amitié amoureuse. Então, pronto. Né? É a amizade amorosa. Então, o que seria isso que não tem similar em nossas terras brasileiras? Seria a amizade com uma pitada de amor? Olha, eu acho, não sei, tá? Mas o que eu acho é a amizade com amor. Eu acho que toda amizade tem amor, mas não é aquele amor no sentido do casal, né? Então é a transafetividade. A transafetividade que nós comentamos aqui. A gente estava comentando antes de começar o verbete, né? Porque no fundo toda amizade tem um endosso afetivo também, nem que não seja o mais importante necessariamente da manifestação, mas obviamente tem. A Malu é que fala isso com categoria. Ela diz que é aquela amizade que ela tem da extrafisicalidade com os amparadores. Essa que é a amizade amorosa. Porque há um desinteresse. É a transafetividade. É a transafetividade. A transafetividade, trocando em miúdos, né? É aquela coisa que supera o corpo físico, mas é consciencial. Porque o vínculo, né? O vínculo, ele traz isso, quando tem vínculo, independente de corpo humano, né? É interessante, é um vínculo entre pessoas. Muito bem, gente, eu acho que nós estamos chegando, então, no nosso horário. A gente agradece muito a participação de vocês aqui, tertulianos, das perguntas dos teletertulianos. Até amanhã e a gente passa para os recados. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 50 participações presenciais e 9 perguntas online. Temos 2 convites. Paula Souza, com o curso Pangrafologia Verbetológica, e eu, Sofia, com 5ª imersão em Conscienciometria. Boa tarde a todos. Eu, em nome da Enciclosapiens, gostaria de convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica. É o primeiro curso de campo da Enciclosapiens, mas que já está na sua 5ª edição. Ele vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio, nos dias 25, 26 e 27 de maio de 2018. Esse curso ele tem como base, como estrutura, a técnica das 3 cadeiras, que é a técnica que o professor Valdo utilizava, aplicava, na escrita dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. Essa técnica está descrita no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, o DAC, onde explicita bastante bem como é que essa técnica e quais são essas 3 fases, ou consideradas essas 3 cadeiras. Então, nós vamos, dentro do curso, na parte dos campos, não é? Tanto na quinta-feira, no sábado de manhã, quanto domingo também, à tarde e de manhã, vai ser criado um set pangráfico, onde o aluno vai ter oportunidade, num primeiro momento, que seria considerada a primeira cadeira, no colchonete, onde vai ter acesso, né, uma predisposição para acesso às ideias de algum tema que esteja trabalhando. Depois vai para um segundo momento, onde escreve, através de uma caneta, né, escreve no papel todas essas ideias, e à tarde depois passa para uma chapa verbetográfica ou passa para o computador essas ideias dessa pesquisa. Então, esse curso ele tem como epicons a professora Dulce Dal e o professor Hernani Brito. E para vocês terem maiores informações ou fazer inscrição, vocês podem ligar para a recepção do CAEC para o telefone 45 2102 1499. Muito obrigada. Olá. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, convidamos vocês para participarem da 5ª imersão em Conscienciometria, que acontecerá no período de 29 de junho a 1 de julho de 2018, no Hotel Mabu Interlúdio, em Foz do Iguaçu, aqui ao lado do CAEC. É um curso de imersão sem pré-requisito e, dentre os objetivos elencados, destacamos
ampliar o conhecimento quanto à própria realidade intraconsciencial, favorecer a compreensão das prioridades recinológicas e evolutivas pessoais e ampliar a autolucidez quanto ao papel pessoal na Maxi ProEx grupal. A imersão contará ainda com 2 campos bioenergéticos conscienciométricos com o professor Epicom Luiz Gonçalves, além de 3 workshops, também conscienciométricos, com as suas respectivas temáticas. Lembrem-se, conscienciometria, caminho para harmonização intraconsciencial. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês. E até lá. Para amanhã, teremos o verbete Holopensene acotovelador, da especialidade Holopensenologia, de autoria do professor Valdo Vieira. Gratos pela presença e a participação de todos, boa tarde e até amanhã.